Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Muito obrigada por estar aqui, por assistir esse vídeo, seja no meu canal do Instagram ou no canal do YouTube. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você, se você gosta do conteúdo que eu produzo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da descolonização. Como vocês sabem, o meu tema de estudo, de pesquisa, é o candomblé. O candomblé dentro de um aspecto mais amplo, não apenas religioso, mas cultural e artístico. Inclusive, também elementos que eu utilizo para minha pesquisa artística e para o meu trabalho criativo. E a questão da descolonização, ela é muito importante quando a gente fala de identidade, porque muito mais do que a gente pensar na identidade como unicamente o colorismo, também devemos pensar na identidade como todos aqueles signos que nós associamos à questão da negritude, da África, da herança africana, porque são realmente esses elementos que dão o tom e a carga de como a gente vai desenvolver a nossa autoimagem e também todo o processo que hoje é cada vez mais urgente, que é de lutas mesmo contra o racismo, contra a intolerância, e a gente só realmente pode chegar a esse ponto se trabalharmos um pouco a maneira como a gente vê a nossa origem, ou seja, o imaginário que está por detrás. Então é isso que eu vou desenvolver hoje nesse vídeo, tá? Porque a questão da descolonização, ela é fundamental se a gente quer pensar numa sociedade de igualdade, uma sociedade antirracista, uma sociedade onde todas as pessoas tenham oportunidades iguais e que também partam de condições iguais, ou seja, uma sociedade onde não predomine nem o racismo e nem a intolerância e muito menos o preconceito. E quando eu falo de intolerância, eu me refiro muito mesmo à intolerância religiosa, que é o que a gente realmente mais sofre no candomblé. E essa intolerância religiosa, na minha maneira de ver, ela é também uma negação das origens e, de alguma forma, uma reação a uma sociedade que coloca as pessoas em castas, como se você nasceu numa família, como se você tem uma origem ou outra, então o seu lugar na sociedade já vai estar determinado a princípio, não é a priori. Pois bem, agora, com relação ao candomblé, como a gente vê, por exemplo, hoje, todas as mostras de intolerância e de racismo sobre a religião, sobre os praticantes da religião, e de alguma maneira, a associação que se faz com padrões negativos mesmo, como se realmente fosse necessário abandonar essas práticas como se fossem práticas de alguma maneira pejorativas, né? Então é isso que realmente eu venho falar. Porque se nós formos pensar hoje no quanto é importante ter igualdade racial, quanto é importante eliminar o racismo, então também temos que pensar o quanto é importante a nossa própria autoimagem. Então, como a gente vê essa origem, como a gente vê esse continente africano, de onde saíram tantas pessoas e que vieram em situação de escravidão, e como a gente vê essas pessoas, como a gente vê as pessoas que chegaram aqui, como nós nos vemos nessas pessoas também. Eu digo isso porque nós que nascemos no século XX ou no século XXI, nós conhecemos a África pelo que a gente viu nas notícias, né? Que a gente acompanhou guerras, empobrecimento, crises
humanitárias. A gente vem acompanhando isso durante a nossa existência. Todos nós que nascemos no século XX, que estamos vivos, ou que nascemos no século XXI, e a África do século XXI, ela tem, sim, se transformado, e ela está buscando também superar todo esse passado colonialista. Mas quando a gente fala do candomblé, ao invés de ser o que querem dizer para nós com a intolerância, que é como se fosse um atraso, é mais ou menos o contrário. Porque o candomblé em si, na sua origem, ele é uma herança de uma África que não havia sido colonizada. Então, nós temos no candomblé resquícios de uma sociedade que tinha seus próprios valores, que tinha sua própria organização, que tinha seus próprios reinos e que tinha sua própria organização social. E as pessoas que eram iniciadas nos cultos, elas não eram pessoas sem nenhum valor. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que eram iniciadas nos cultos aos orixás na África pré-colonial, elas pertenciam a grêmios profissionais, elas eram pessoas de reconhecimento social. E isso tudo, de alguma maneira, permanece dentro do culto até hoje, né? Eu menciono isso porque existe uma leitura que eu acho que é fundamental para compreender isso, que é um livro do antropólogo baiano Ricardo da Silveira, que se chama O Candomblé da Barroquinha. Para mim foi fundamental esse livro e a informação que ele traz aí, porque deixa muito claro essa divisão de águas do que era a África antes do colonialismo, principalmente do colonialismo europeu que ela sofreu, que foi inclusive posterior ao colonialismo do Brasil e também a situação de escravidão em que as pessoas que vieram para o Brasil ou para outros países sofreram. Então, esse período de colonização da África no século XIX, ele foi brutal para a destruição de todas as suas estruturas sociais, políticas e culturais, além do esvaziamento humano que ocorreu durante os séculos de colonialismo. Mas, de qualquer maneira, esse livro que eu menciono do Ricardo da Silveira, O Candomblé da Barroquinha, ele conta de um fato muito importante que foi exatamente o que a gente costuma datar como o início do candomblé no Brasil. Porque o candomblé é uma religião que foi criada no Brasil, desenvolvida no Brasil, com base nas religiões de matriz africana que foram trazidas da África. E nós temos aqui o nome, pelo menos na base do candomblé Nagô e Yorubá, a gente tem o nome de 3 mulheres muito importantes, que era a Yanassô, a Yadetá e a Yakalá. E o Renato da Silveira, na pesquisa dele, que foi uma pesquisa muito ampla, que durou 20 anos para ser concluída, ele levantou que essas mulheres, elas na realidade, elas não vieram nem como escravas ao Brasil. Elas eram princesas, elas serviam ao rei de Oió, e com a queda do reino de Oió, que ocorreu em 1830, e a queda do reino de Oió ocorreu com a ascensão do califato de Socotô e do Emirado Ilorim. E então toda a realeza, né, os reinos, os monarcas do reino de Oió, eles se refugiaram na região de Abeokuta, que estava mais ao sul e que era uma cidade protegida por pedras. Abeokuta significa justamente isso, protegido por pedras. E então, durante as guerras e a devastação, ocorreu uma leva muito grande de escravização dessas populações que eram do reino de Oió, e muitos eram iniciados. Por isso, o próprio rei de Oió, o Alafim, ele designou essas 3 mulheres que eram princesas, que serviam diretamente a ele, que fossem ao Brasil e que reorganizassem os cultos. E segundo a pesquisa do Renato da Silveira, isso ocorreu em torno à Irmandade da Barroquinha, que era uma irmandade que existia ali em torno a uma igreja, e se formou o Candomblé da Barroquinha, que foi o primeiro candomblé dessa vertente. Através do Candomblé da Barroquinha,
se formou o Candomblé da Casa Branca, que existe até hoje. E o Candomblé da Casa Branca, ele se dividiu em dois, que foi o Candomblé do Ilê Axé Opofonjá e o Gantuá. Essas casas, elas estão na origem do candomblé de origem Nagô, que a gente conhece, de Queto, e que depois se expandiu para o Brasil todo através das imigrações internas, né? Que o processo de industrialização levou a essa imigração. Então, as pessoas que eram iniciadas, que eram filhos de santo, elas foram imigrando e foram criando também suas casas de candomblé. Mas o mais importante disso é que elas criaram uma organização que era o Xirê, que era a organização da sequência dos orixás. Sequência dos orixás que na África em si eles eram cultuados de maneira diferente, eles eram cultuados de maneira separada, então houve uma unificação. Por outro lado, nós temos outras nações no Brasil, digo nações porque o candomblé a gente costuma denominar nações as casas de culto de origens diferentes. Então a gente tem uma predominância de 3 nações, que seria a Nagô e Yorubá, que seria as de origem Fon, que seria Jeje, e também as de origem Banto, que seriam Angola. Então, essas 3 vertentes, elas também tinham seus próprios cultos, e inclusive já desenvolvidos no Brasil, mas não organizados. E essa organização, ela ocorreu no século XIX, e ela também passou a vigorar em outras casas, em outras etnias, em outros candomblés. Então, por isso que você pode ir num candomblé de origem Queto, ou num candomblé de Angola, ou mesmo num Xangô, ou outros candomblés que são um Jeje, que é diferente, e você vai encontrar a sequência do Xirê, que começa com Exu e termina com Oxalá. E essa sequência, ela foi uma inovação e foi uma forma de unificar os cultos para que essas pessoas que já eram iniciadas, que estavam no Brasil, pudessem também se reorganizar no novo local, né? E isso é interessante porque demonstra que o candomblé em si, ele não é uma coisa aleatória. Ele não é uma forma de culto aleatória, sem conexão com nada. Muito pelo contrário. Demonstra que ele tem uma função dentro da realeza e que ele guarda esses valores. Tanto guarda que quando uma pessoa vai a uma casa de candomblé, seja ela qual for, vai encontrar todo um cuidado protocolar. Tudo que se faz dentro de um protocolo. As ações se realizam dentro de uma sequência. Existem várias etiquetas dentro do candomblé. E isso demonstra que a origem é uma origem nobre. Então aí a gente já desmonta o primeiro mito de que o candomblé é alguma coisa que seria uma coisa qualquer. Não é. Tem uma origem nobre, está ligado às realezas, está ligado também ao conceito dos reinos africanos. Os reinos africanos que já com o processo de colonização se dissolveram. E se dissolveram praticamente todos, né? Hoje nós temos, sim, descendentes dessas pessoas, mas não existe a mesma relação de poder na sociedade. Os países se organizaram de outra maneira, né? Então isso é importante. Por quê? Porque realmente, se a gente quer recuperar a nossa herança africana, se a gente quer recuperar esse vínculo com a África, na verdade, essa África em si, na própria África, ela foi praticamente perdida. Foi perdida, está sendo recuperada. É lógico que não se pode perder completamente, não foi perdida completamente, mas eles também estão tendo o processo deles de descolonização. Desde dos processos de independência, das lutas de independência, das declarações de independência que foram no século XX, até agora, toda essa questão de resgate cultural mesmo, de coisas que foram perdidas pela diáspora e pela colonização. Então, é muito importante mencionar isso, mencionar que o candomblé em si,
ele é um processo de resistência contra a colonização. É um processo de resistência, sim, porque ele manteve aquilo que era originário dessas populações, né? Então, nesse ponto, era o que eu queria realmente dizer sobre a questão da descolonização e do candomblé. Que o candomblé em si, ele é, além de ser uma religião milenar, ele é também uma prática de resistência. E que isso é importante e que todo o esforço que nós pudermos fazer para preservar esses valores, esses conhecimentos, é um esforço muito necessário, porque na verdade a gente está preservando muito mais do que uma religião, estamos preservando uma cultura e uma dignidade mesmo de pessoas que, mesmo sendo colocadas numa condição de escravidão, souberam manter a própria dignidade. Então isso a gente herdou e vamos fazer com que isso seja, de certo modo, ou de todas as maneiras, honrado, né? Agora, outra coisa também, só para finalizar, porque hoje vou fazer um vídeo mais curto, espero, né, porque eu sou exagerada, eu gostaria de compartilhar também uma outra leitura que foi algo que eu li há muitos anos, há mais de 20 anos, e que também mudou muito o meu conceito em relação à África, e que, como eu já pesquiso isso há muito tempo, como é um tema de interesse para mim há muitos anos, então realmente eu guardei. Bom, é um texto que foi publicado, eu vou colocar os óculos. É um texto que foi publicado, olha, pela Folha de São Paulo há mais de 20 anos, tá? É um texto que foi publicado no dia 20 de agosto de 2000. O autor do texto é o Fred Pearce e é A Falsa Imagem. O Fred Pearce é um pesquisador, ele é cientista, ele é britânico e, inclusive, eu acho que ele tem um prêmio Pulitzer, se não me engano. E ele fala de uma coisa muito interessante, que é a questão ecológica, e ele descreve como a África se tornou vulnerável à colonização por causa de uma epidemia que ocorreu ali de peste bovina. Eu vou ler um fragmento. Não estou conseguindo encontrar esse texto para colocá-lo à disposição, mas eu vou fazer eu vou escaneá-lo e vou subir na página e coloco o enlace, o link em algum lugar, provavelmente no YouTube, onde eu posso colocar link e vocês podem clicar, né? Mas eu vou ler um pedaço. E talvez até faça um podcast, por que não lê-lo, para que as pessoas também tenham acesso auditivo, né? Para quem não pode ler. Olha, o nome do texto eu não sei como ele estava publicado em inglês, ele foi publicado primeiro em inglês, então fica difícil de encontrar, mas ele está em português. A Falsa Imagem. Olha, a visão da África selvagem, encontrada pelos colonizadores, repleta de animais e vegetação, foi moldada pela peste bovina, que devastou comunidades baseadas na criação de gado e destruiu um cenário milenar de pastagens e rebanhos, por Fred Pearce. Matagais cheios de animais selvagens, como girafas, elefantes, leões e zebras. Essa é a visão que a maioria de nós tem da África selvagem, primeva, anterior à chegada dos europeus. Essa África pode ser vista em incontáveis documentários feitos em seus muitos parques naturais. Essa visão é, em grande parte, um mito. A África não era assim. Seus parques naturais são tão artificiais quanto os jardins ingleses. A diferença é que o jardineiro, entre parênteses, que moldou a paisagem africana foi um micróbio. Quando chegou à África, há pouco mais de 100 anos, fez com que reinos sofisticados, dotados de marinhas, comércios internacionais e cortes com etiqueta própria virassem poeira, ou melhor, arbustos. A transformação começou com a investida de uma força expedicionária italiana.
Os soldados não foram longe, mas seu gado transportou um passageiro mortífero, o vírus da peste bovina, Rinderpest. O vírus se espalhou, devastou reinos baseados na pecuária e em todo o continente, deixou a África vulnerável à invasão colonial. Um rastro de destruição de rebanhos e pastagens. Ficou uma paisagem coberta por capim e arbustos, infestada pela mosca tsetse. Esse cenário foi interpretado pelos europeus como a paisagem original africana, com animais selvagens e povos primitivos. O vírus da peste bovina, natural das estepes da Ásia Central, espalhou-se pela Europa periodicamente, mas era desconhecido na África ao sul do Saara, provavelmente porque os camelos, únicos animais a cruzar o deserto, não eram suscetíveis a eles. Em 1887, porém, a doença apareceu em Eritreia e no local da invasão italiana. Levou 5 anos para chegar até o Atlântico. Em 10, alcançou a África do Sul. Para as populações pastorais, foi devastador. O índice de mortalidade de gado superou os 90%, segundo diz John Hoyle, historiador da Universidade de Northwestern, Estados Unidos. Então, eu vou postar esse texto, que ele é muito interessante. Resumindo, ele descreve a catástrofe que originou esse vírus, né? Como ele aumentou a quantidade de mosca tsetse, porque com a morte do gado que comia as pastagens, aumentou, os capins aumentaram, então aumentou também a proliferação dessas moscas, que passaram a atacar a população, além de outras doenças endêmicas. E, além do mais, gerou uma grande fome, uma grande devastação, geraram mais guerras e gerou um estado de extrema vulnerabilidade nessas populações que antes eram prósperas. E isso tudo aconteceu no século XIX e, depois disso, a África foi, sim, tomada, invadida e dividida, né, pelos europeus, que dividiram e que separaram reinos, separaram territórios, dividiram os territórios entre eles e fizeram ali o que a gente já conhece, que foi todo esse processo de exploração. Então a gente teve aí uma devastação humana enorme, tivemos além da devastação do colonialismo, tivemos essa devastação que aqui o autor ele coloca como sendo decisiva, porque foi o que moldou a África que a gente conheceu, a África que nós conhecemos no século XX. Porque a África que nós conhecemos, ela é o resultado disso, do colonialismo, e aí eles ainda estão se recuperando, né? Os países conseguiram sua independência, mas ainda estão se recuperando. Então, de alguma maneira, eu acredito que pouca gente conhece essa história, porque eu mesma nunca vi as pessoas comentando, mas eu li, guardei, eu tenho esse artigo aqui desde 2000, e sempre para mim foi muito referente isso, até porque, né, o Fred Pearce, ele é muito ligado à questão da ecologia, e eu faço mesmo ênfase nesse assunto, porque ele coloca aqui como um simples vírus pôde produzir uma devastação total num continente e que isso teve uma implicação política, social, econômica de décadas e de muitas gerações. E principalmente na questão do imaginário. Eu acho que isso que é a minha seara mesmo, é a questão do imaginário, porque se nós tivemos já todos esses séculos de escravização, nós somos descendentes dessas pessoas que foram escravizadas. Eu mesma sou. Então você vê que realmente a nossa visão desse estado desse estado de coisas é muito negativa, tem que ser muito negativa. Agora, como isso vai afetar o nosso imaginário, a maneira como a gente se vê, não é? Então é isso que é importante a gente pensar e refletir. E isso é descolonizar, é tentar ver as coisas por outro lado. Porque o que nós vimos, o que mostraram para nós como sendo a visão de um continente, de um povo, não é real. Porque como
a gente sabe, tudo existe um processo de transformação. E como nós vivemos em uma sociedade que tem uma educação eurocêntrica, é muito mais possível a gente levantar isso, e acredito mesmo que a sociedade do século XXI, ela tende a ser uma sociedade mais igualitária, porque a gente tem acesso a informações. Nós temos acesso às informações, e se temos acesso às informações, também podemos transformar a realidade em que vivemos. Então, eu acredito que isso cabe a nós. E para finalizar, eu acho que outro fator que me levou a escolher esse texto, que eu vou colocar à disposição de vocês, é o fato dele demonstrar como a ecologia tem o poder de destruir uma civilização. E isso é algo que a gente tem que ter também em mente quando estamos pensando o que está sucedendo hoje no Brasil, as queimadas e as consequências que isso pode ter para o futuro. Porque o que se destrói é muito rápido, se destrói de maneira muito rápida, devastadora. Mas depois, as consequências disso duram gerações, décadas, séculos para poder se recuperar. Então, eu gostaria de deixar esse alerta, que a gente tenha o cuidado com a nossa relação com a ecologia e que a gente considere a importância da ecologia para a nossa sobrevivência, e não só sobrevivência, mas para a nossa prosperidade, para a capacidade que a gente tem de não ser frágil, de não ser vulneráveis, né? Porque essas situações, elas produzem vulnerabilidade. E da vulnerabilidade surgem os oportunistas, né? Surgem aqueles que vão se beneficiar dessa vulnerabilidade. Então, não sejamos a presa fácil de ninguém. Por isso, em primeiro lugar, a gente tem que preservar o nosso meio de vida, o nosso ambiente em que a gente vive. Então, isso é fundamental. E esse artigo do Fred Pearce é fantástico, e a gente tem que realmente refletir sobre isso, porque o que aconteceu na África pode acontecer no Brasil, pode acontecer em qualquer lugar, não é? Então vamos pensar muito seriamente nas consequências, não só do câmbio climático, que isso não está nas nossas mãos completamente, a Terra tem os ciclos, a gente pode evitar certas situações, mas a destruição, como nós estamos vendo, isso tem consequências, sim. E as consequências não são apenas ecológicas. São ecológicas, são para a saúde, porque a partir do momento que se destrói um ecossistema, existem outros que proliferam e descontroladamente. Então podem surgir doenças, podem surgir muitas coisas. E além do mais, nós estamos nos colocando em situação de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela é muito atraente para todos os tipos de aproveitadores. Então, fica a dica. Vamos descolonizar, não vamos ser colonizados nunca mais. Muito obrigada, gente. Olha, agradeço muito a quem está seguindo o canal. Eu pediria, por favor, que sigam mesmo, que divulguem, que compartilhem e que se inscrevam no canal, principalmente o canal do YouTube, o canal do Instagram também, mas todos eles, e que dêem uma olhada tanto em um como em outro, porque eu estou postando o mesmo conteúdo, mas no YouTube eu tenho condições de colocar um pouco mais de referência, que vocês podem olhar o link, né? Que podem abrir o link. No Instagram eu deixo também, mas é mais difícil abrir o link. Eu acho que não tem nem como abrir. Mas de qualquer maneira, vocês olhem, sigam e compartilhem, façam os seus comentários. Tem uma pessoa aqui que é aqui, olha, Brasil de Nações, obrigada por estar aqui. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que você queira comentar? Espera aí, tem que pôr óculos aqui. Obrigada, Beth, incrível conhecer estes conteúdos que nos abrem os olhos. Olha, obrigada a você. É isso mesmo, a gente tem que abrir os olhos e abrir muito, porque é muito importante, né? E olha, esse artigo aqui, ele foi escrito, ele foi publicado no ano 2000 pela Folha de São Paulo, mas ele foi publicado originalmente, creio que até antes, olha, eu não tenho o nome dele em inglês, mas aqui ele está
Olha, texto original publicado na revista New Scientist, tradução Clara Alain. Não sei o nome original para poder procurar, mas de qualquer maneira eu acho bem pioneiro, sim, porque a ecologia naquela época não era tão importante, digo importante, mas não era tão preocupante como é hoje. Hoje sim é importante e preocupante, e nós temos que nos alertar que a ecologia ela não é só um discurso, ela tem muitas consequências na nossa vida, tá? Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Bom, querida, então, beijos, tchau!